uma saudação breve. Oh, hero, hero, bailo, so. Alawero, aindero, emoro, so. So e maleri mahoere. Odoia, 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 odoia Iemanjá, Odé, Oxós, Ogum, Azansum, Iemanjá, Eru. Está aqui o vento. Está aqui a água, estão aqui as montanhas, as pedras, tem baleias fazendo festa à primavera. Elas são de pedra. Iemanjá, Eru. E como nós não estamos acostumados a ver vida nas pedras, a gente acha que é só uma erupção. Iemanjá, Eru. Será que nós podíamos fazer uma breve vista do invisível que está presente aqui? O Lago do Leite? À beira do mar, chamarei por Iemanjá. Aqui nós chamamos de Orpencondirtara e foi traduzida como Lago de Leite. Mas quando a gente começa a pensar o pensamento indígena, a gente vai ver que não é nesse sentido de leite ou de mel. É no sentido de potência. O que é leite para nós? Leite é uma potência que sustenta a vida, que gera a vida. Esse grande mar, esse grande rio, tanto águas por cima, água por baixo, né? E água aqui no nosso plano, ela sempre está. Da mesma maneira como ela está aqui, ela está no pico mais alto da terra também, onde tem o olho d'água. Então, em função disso eu digo, nós nascemos d'água. Isso aqui me lembra uma grande cabaça, né? Uma grande cabaça isso aqui. Por cima, na nossa mitologia, está o Batalá. Por baixo está o Dudua. O Batalá e o Dudua, formando a cabaça como se fosse um útero. No meio tem a água. Essa água aqui é o líquido amniótico onde todos nós estamos sendo gestados, gerados. Nascemos disso. Não há como fugir desse princípio. A canoa de transformação, ou conhecida como cobra-canoa, ou também canoa de pedra, que transportou justamente os futuros humanos na Baía Guanabara até cachoeira chamada Ipanuré, que fica no território indígena do Alto Rio Negro, né? Segundo nosso conhecimento, história, os futuros humanos eles descem da casa do céu e eles caem nesse lago, né? Então a canoa de transformação, ou seja, a canoa cobra, canoa pedra, aguarda eles para fazer transportar esses futuros humanos.
Isso aí me transporta para o meu local de nascimento aqui nessa dimensão, para a minha Bahia. Aí eu digo Bahia, Bahia, mas me transporta não para Bahia com H, não para a Bahia, estado, não. Me transporta para a Bahia, acidente geográfico, tal qual aqui a Baía de Guanabara. Nós temos a Baía de Todos os Santos. O choque das placas tectônicas. A providência da natureza para realmente pôr tudo isso à nossa disposição. Nos recriar dentro da criação dela própria. Assim como pessoas que nós somos, seres viventes, digamos assim. Tudo é vida. Nós chamamos de cartiró. Portanto, nós não separamos nosso corpus com tudo que está no nosso entorno, porque nós somos extensão. E elas são nossa extensão. O corpo, portanto, é microcosmo. É síntese de tudo que existe. Esse mundo para nós foi construído. Não foi criado, não surgiu de uma explosão, mas foi construído. A gente estuda a história em duas escalas de tempo. Então, essa rocha é protagonista da escala geológica, dos movimentos tectônicos que formaram essas montanhas e os movimentos, a abertura do mar que acabou criando a Baía da Guanabara. Essa rocha que é a que compõe a baleia, o elefante, como alguns podem chamar, para o pão de açúcar, que para todos nós tem muito significado cultural. Eu trabalho estudando ela, mas esse é o gneiss facoidal. Um gneiss não é mais do que um granito formado dentro da terra, que depois... Bom, um gneiss, na verdade, é uma rocha que se metamorfosizou. Normalmente pode vir de qualquer outro tipo de rocha. A composição é de um granito e é essa rocha que é muito resistente e muito dura que sustenta toda essa beleza cênica, digamos, das montanhas ao redor da Baía da Guanabara. Ela se formou efetivamente quando se juntaram os continentes existentes 600 milhões de anos atrás, em um megacontinente chamado Gondwana. Eu me sinto impelido a falar dessa travessia, já que estamos no Amapá. Quando a nossa massa humana, vinda da África, aportou aqui em terras indígenas, em terra dos autóctones. Isso então me leva a uma viagem um pouco mais além. De onde nós viemos antes de tudo isso? Onde é que nós estávamos? Antes de realmente a gente vir para essa dimensão, né? Para essa dimensão de vida. Esse cosmo, esse universo, essa habitação natural. Minha avó dizia que todos estão conectados pelo ar, né? E o que é a nossa voz, senão esse elemento, né, que é o ar, esse elemento não humano que entra por meio de nós e permite a fala. Tem muito espírito aqui dentro, né? Tem muito espírito dentro dessas águas. Então, quando o parente pegou a flauta, foi como matar a sede de muitos parentes que ainda estão aqui.
os nossos ancestrais, né, os nossos avós, mas outros mais antigos também. E esses seres também muito diferentes, que é muito difícil descrever, né? Aqui no Rio de Janeiro acontece algo muito bonito, né? Que é quando essas matrizes africanas encontram as matrizes indígenas, seja nos terreiros ou em outros espaços. Na Bahia de Guanabara, que foi traduzido também como bacia, é o lugar, água em volta, é uma que fica, é um poço, água, né? Tem um significado no meio que é Quauambara. Quauá é como se fosse abraçar. Abraçar. Ará, dia. Então, quer dizer, o abraço de todos os dias. Então, nós estamos num lugar onde somos abraçados por esse ser montanha e é trazida dentro da água. Nós estamos abraçados dessa forma. Então, peço também licença para essa grande Nherê, que é a Mata Atlântica, e também peço licença Carioca. Caraí seria o ser sagrado, um ser maravilhoso, um ser que tem a mesma dor que eu tenho. Então é Caraí. Oca é o quintal. Oca, quintal. Então vocês são carioca é o quintal do sagrado. Então vocês estão no lugar do quintal sagrado. Olorum funaye, olorum só, corrum, onivon, ossicifé, muito. E segundo, como dizia Nego Bispo, confluir essas perspectivas de mundo. É maravilhoso porque uma não anula a outra. Quando a gente olha a estruturação, esse trabalho de construção, ele se deu também na história geológica do planeta. Existe uma compreensão sensível de que os nossos ancestrais, aqueles que estiveram na sequência histórica, não só mítica, mas na sequência histórica também, nos sucederam, que eles ainda estão por aí. É por isso que eles podem nos visitar em sonho e também nos visitar em pessoa. As casas que estão aqui são casas onde as pessoas estão vivas, ativas e vendo a gente circular por aqui. Salabaricubiba, Eba, Tereuim, Balacó, Sarimalaco, Ibanerehom, Alauim, Balacó, Saramolico, Beba, Oemae, Kibala, oh. Cuando me pidieron que pensara en el agua, la primera palabra que me vino por analogía fue abismal, abisao. Hay tantas aguas, agua de arriba y aguas de abajo, aguas heladas de las altas montañas de donde vengo, aguas que caen en copos de nieve ahora mismo sobre mi casa al otro lado de ese mar,
aguas en suspensión en el cielo que suben en vapor o que bajan en cortinas de lluvia, aguas de los manantiales, del rocío, de los ríos, del océano primordial. Olodumare, Moinho e Segundo, Alafia e Sajoa e Sic e Mioloru, Mochocovolo. Nós estamos aqui juntos, sentados aqui, experimentando cosmovisões. Quando vem esses cantos, com essas frases que tem uma cápsula de conhecimento dentro delas, eu fico pensando, aqui no Brasil, durante muito tempo, as vozes indígenas e as vozes da África foram arrogantemente silenciadas para que não tivessem sentido e que, quando fossem pronunciadas, não pudessem ser compreendidas. Eles chamaram essa Baía de Guanabara durante tanto tempo, nunca prestaram atenção em nada. Podiam chamar de qualquer outro nome, porque não sabem o que estão falando. E eu fico imaginando, se habitamos um mundo tão vasto, podíamos pelo menos aproveitar um pouquinho do tempo em que nós experimentamos paisagens como essa para aprender mais um sobre o outro, aprender mais sobre a cultura do outro, aprender mais sobre os saberes que os outros carregam e podem compartilhar, porque isso ia nos tornar muito mais dançantes, não docentes. Dançantes. Mais. Dançantes. Com essa música de tudo. Tem uma música em tudo, né? Com esse respirar da natureza. Música em tudo. Hein? A natureza está respirando. Crepúsculo, né? Sol e o luar no meu viver, por sobre o mar, sol e o luar no meu viver, por sobre o mar. Obrigado, sol. Obrigado, luar, por meu viver, sobreviver no mar. Obrigado, sol. Obrigado, luar, por meu viver, sobreviver no mar. Calunga, Gumba grande, mar de sal, rio de sal, me salvou. Sendo eu um negro Axanti, o negro Fula, Cabula, Mandinga, Pepel, Fon, o negro Yorubá,
na savana fui pescar, pegar mabanga, colher pitanga, curibota viu, me traiu, ao tunga me entregou. Cangado fui por um tungueiro, negueiro, a onça me viu, gritou, irmão, assalamu aleikum. Obrigado, sol. Obrigado, luar, por meu viver, sobreviver no mar. Sol e o luar no meu viver, por sobre o mar. Sol, lua.